Meus queridos irmãos, que a paz de nosso Mestre Jesus envolva os nossos pensamentos nesta manhã, agradecendo muito a Deus pela oportunidade que Ele está nos dando nesta reencarnação, de realizarmos grandes encontros e reencontros. Que o bom Mestre nos aconchegue nas suas vibrações, pedindo à equipe de Eurípedes, de Dr. Bezerra de Menezes, que possa nos sustentar com pensamentos harmonizados, compreendendo as dores, as dificuldades e as necessidades de cada um de nós. E assim, Jesus, sob o seu olhar amoroso, nós te pedimos mais uma vez, olhe pelos os doentes que se encontram nos hospitais, nas UTIs, em todos os lugares, Senhor, que o seu amor alcance os corações desses nossos irmãos. Dai-nos força para enfrentar as nossas lutas com serenidade, com compreensão, mas acima de tudo, com muita dignidade. Que o Senhor nos sustente hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Hoje nós fizemos a prece e porque nós vamos só dar continuidade ao item desse evangelho, quando Santo Agostinho nos chama para uma análise, ó espíritas. Compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada, e cuja recompensa recebereis se fielmente cumprirdes. Nós hoje vamos fazer um pouquinho diferente para a gente refletir, porque a lição de Santo Agostinho refere diretamente a nós, os espíritas, não é de modo geral. Então, ele começa a nos convidar para que a gente possa compreender o grande papel da humanidade. E compreender esse papel, nós vamos perceber a nossa irmandade, a nossa família fraterna, a nossa família universal. Mas ele vai nos chamar a atenção, eu vou ler aqui, ó espírita, compreendeis que quando produz um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Ele não nasce, ele não é criado no nascimento do corpo. Isso é muito importante para que a gente reflita de forma melhor sobre a questão da família, sobre a questão do respeito. É preciso que a gente entenda que nunca, nunca é lícito o desprezo dos pais para com os filhos e vice-versa. E hoje nós temos visto isso com uma grande tristeza, os filhos que não têm esse respeito, que desprezam, que não aceitam a família, muitos se entristecem pensando em suicidar-se, porque não vê sentido à vida. E o que representa seu pai, sua mãe? Foram eles que te deram um corpo para que as experiências aqui na Terra fossem de extremo valor para seu espírito, para o espírito de nossos filhos. Mas, no entanto, também nos colocamos na posição de nossos pais, que jamais posso desprezar a dor do meu filho, aquele vazio que ele carrega, porque muitas vezes não tivemos tempo para olhar as suas necessidades. Hoje, nós estamos vivendo um momento que precisamos repensar,
Que escolhas temos feito? Qual é o nosso compromisso maior? O trabalho, a sociedade que vivemos, ou o equilíbrio da família, o equilíbrio do lar, quando nós podemos ouvir, sentir as necessidades dos nossos filhos, que são irmãos nossos, que aproveitaram do convite que a espiritualidade lhe fez pelos vetores reencarnacionistas para que ele voltasse para estar conosco. Então, aqui o Evangelho diz: ó espíritas, os vossos cuidados e a educação que lhe dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Isso pesa na nossa consciência, isso nos chama a atenção. Os vossos cuidados e a educação. Que educação eu estou dando para meus filhos, sendo que o lar é o maior instituto que nós temos de educação, é a maior escola. Revejam, meus amigos, o tempo que você está tendo para seu filho. Diminui as telinhas, diminui essas telas que não produzem nada de bom na reflexão em relação aos sentimentos. Não queira distrair o seu filho com o celular sem que ele nem sequer sabe de onde vem aquela procedência das informações que chegam até ele. Tome cuidado, meu irmão. O tempo é curto. Nós temos um tempo muito curto com nossos filhos, especialmente na infância. Vamos fazer o alicerce seguro. Se você está cansado, leia uma história para ele, ore com ele. Não dê para ele o entretenimento que nada vai alimentar o seu pensamento no convite incessante às mudanças. Repense, meus irmãos, que isso gera insatisfação, gera ingratidão, cria um vazio existencial e não tem fortalecimento de vínculos com os pais. E nós precisamos ver que esse cuidado com a educação é que nós vamos auxiliar no aperfeiçoamento do seu bem-estar futuro. E muitas vezes, preocupados em darmos só o material, o luxo, as melhores escolas, os melhores passeios, os melhores presentes. Esquecemos da nossa parceria com Ele, dos momentos que nós precisamos acalmá-lo, do momento de levá-lo à natureza, de estar lá com eles, para que eles possam sentir Deus. Como pode uma criança, um jovem, dizer que não acredita em Deus? Isso é sinal do exemplo, da postura, do distanciamento do Evangelho na vida desses espíritos. E aqui ele nos disse: se fizestes, que fizestes do filho confiado à vossa guarda, se por culpa vossa ele se conservou atrasado, terei como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. Isso é sério. Eles poderão cair nos vícios, nas paixões desenfreadas. Nós precisamos ter tempo para estes espíritos. É preciso que a gente possa lembrar. Então, ele nos diz: então, vós mesmos, assediados de remorsos, pedirei vo, pedireis vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação, em que eu cerqueis de melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com seu amor. E muitas vezes a lei do amor nos põe determinadas
considerações. Por isso, muitas vezes, os grandes desenganos faz com que haja erros graves diante da lei de Deus. E muitas vezes esse espírito, por não ter cultivado o campo das boas ideias, é preciso que a gente, então, trabalhe, porque o campo das ideias é igualmente o campo das lutas. Todos nós trouxemos lutas. São nas lutas que nós despertamos, são nas lutas que nós acordamos. E é preciso, então, que a gente possa lembrar que depois vai nascer dentro de nós o remorso. E muitas vezes, por nada ter feito, deixado esses espíritos caminharem pelas suas ilusões, lá na frente, nós receberemos esses filhos de volta com as suas dificuldades e nós teremos que dedicar todo o tempo a eles, para que o amor e o reconhecimento surja dentro de cada um de nós. Não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim, e que vô-la deu, e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito ou foi muito ofendido, que um ou outro veio perdoar ou para expiar. Mães, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizeis com vós mesmas: um de nós dois é culpado. E só a consciência pode nos mostrar os nossos enganos. E aí, nesses enganos, nasce também o arrependimento. E ele nos diz: fazei-vos merecedores dos gozos divinos que conjugou a maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Espíritas, levai os seus filhos para conhecer Jesus. Nós estamos no período de transição. Muitos espíritos estão chegando, tão imaturos, desconhecendo Jesus, rebeldes, trazendo ainda dentro de si um movimento dos pensamentos trevosos que as experiências do passado lhe permitiu. Mas, ó, muito dentre vós, em vez de eliminar por meio da educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. E mais tarde o vosso coração, encerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. Todos nós estamos sob o olhar de Deus. Não perca tempo, amigos. E aqui, Santo Agostinho nos disse: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo. Podem desempenhá-lo assim, o ignorante como o sábio, e o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. E assim, meus irmãos, eu os convido a não olhar seus filhos como corpos, mas olhe como espíritos. As dificuldades que permeiam na sua personalidade. Quantas dificuldades nós estamos vivendo hoje, que tem atemorizado os pais, que nem sequer querem ter filhos, fechando assim, cerceando as grandes oportunidades de receber os filhos de Deus, para que possam reajustar no fortalecimento dos laços da família. É preciso que a gente reflita
no nossa missão da maternidade, na missão da paternidade. E aqui ele nos disse: desde pequenina, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz a sua existência anterior. O passado está presente em nós, meus irmãos. A memória é que liga o passado ao presente. Não feche os olhos. Aceite as dificuldades do seu filho desde pequeninos. Quantos pais nos dizem assim: lá em casa ele não faz isso. Não tampe o sol com a peneira, olhe com os olhos de grande responsabilidade que você é capaz de amá-lo, que você é capaz de dar-lhe uma nova oportunidade. E ele então nos disse: todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Espreitam, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Amigos, pais que estão nos ouvindo, filhos, a inteligência é uma potência que o Espírito traz. Transforme essa inteligência, educando seus filhos para o bem, mostrando o exemplo, levando a ensinar sobre a caridade. Espreitam, pois, os pais os menores indícios reveladores do germe de tais vícios e cuidem de combatê-los sem esperar que lancem raízes profundas. Façam como bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que vos vê apontar na árvore. Se deixar, desenvolva o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com ingratidão. Toda a poda na natureza é necessário. E na nossa natureza divina também. Os pais são os bons jardineiros que precisam realizar as podas do egoísmo, da vaidade, do orgulho que nem sempre nós temos os olhos de ver. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmo e podem conservar tranquila a consciência. Nós temos que dar o melhor que temos. Exemplo, levá-los a conhecer Jesus, mas nós não podemos, muitas vezes, alcançar todo o êxito, porque devido às construções difíceis que o Espírito traz. Mas nunca se esqueça que, por menor que seja a mudança do espírito que a reencarnação lhe oferece, é um passo. E a amargura muito natural que então lhes advém da improdutividade de seus esforços, Deus reserva grande, imensa consolação, na certeza de que se trata apenas de um retardamento que concedido lhe será concluir noutra existência a obra agora começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com seu amor. E aqui, para encerrar essa manhã, e gostaríamos de continuar ainda um pouco mais, quando ele diz: Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, muitas vezes falta a vontade. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortaleça para que nós possamos contribuir de forma efetiva e amorosa estes espíritos que antes de serem nossos são filhos de Deus e que por empréstimo temos recebido a oportunidade de amá-los e educá-los. Nós pedimos nesta hora do passe o amparo, o fortalecimento aos nossos corações. Senhor Jesus,
Dai-nos força para enfrentar os embates de cada dia. Que tenhamos serenidade, confiança, esperança e fé. Que essas energias que ora recebemos estenda até aos nossos familiares, aos nossos filhos, aos nossos pais. Que não deixe brotar a erva daninha do egoísmo de dentro de nós, Senhor. Fluidificai as nossas águas. Que essas energias nos tragam a melhoria de toda a nossa estrutura perispiritual. E assim, Jesus, agradecidos 1000 vezes agradecido, por cada lição, por cada frase, por cada palavra, que nos convida a pensar e a sentir a grande responsabilidade que o Senhor tem nos dado. Que Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Um abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus.